Se você tá morrendo de vontade de assistir House of the Dragons, mas nunca assistiu Game of Thrones, nunca leu os livros, calma, porque nesse vídeo a gente vai trazer um resumo aí sobre tudo que você precisa saber sobre House of the Dragons, só que sem spoiler de GOT, sem spoiler de House of the Dragons, sem spoiler dos livros, só as informações básicas aí pra você tá bem contextualizado pra assistir a série que estreia agora nesse domingo, dia 21 de agosto. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia, eu sou o TH Magaldi, estamos aqui em mais um vídeo do Agosto do Dragão, no qual a gente vai falar nesse mês só sobre House of the Dragon, só sobre Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo, então se você é um fã aí da franquia, já se inscreve e já deixa o seu like. Bom, a gente sabe que o universo das Crônicas de Gelo e Fogo é um universo muito rico, com muitos detalhes, e a série ficou extremamente famosa por ter muitos personagens, por ter uma trama complexa, muitas mortes, reviravoltas e tudo mais. Então é normal que se você aí é um fã iniciante aí da franquia, ou você só tem essa curiosidade de assistir, mas acha que é tudo muito complexo, calma, porque não é tão difícil assim de pegar o básico da história. Então nesse vídeo eu vou dividir basicamente ele em duas partes. Na primeira eu vou fazer um contexto aí sobre todo o universo de GOT, tudo que você precisa saber pra ir assistir House of the Dragon, munido das informações básicas, e depois eu vou falar de algumas informações mais gerais aí da série, mais rápidas, mais coisa de elenco, pra você já conhecer alguns nomes de atores e tudo mais. Então vai ser dividido mais ou menos assim. Bom, então pra você já se integrar aí do que tá acontecendo, House of the Dragon vai se passar cerca de 200 anos antes da série Game of Thrones começar. Todo esse universo foi criado pelo autor George R. R. Martin, que começou a publicar livros lá em 1993, se não estiver errado. Ou ele começou a escrever em 93 e publicou em 96. Mas foi aí nos anos 90 que ele começou a escrever e publicar as crônicas. E aí em 2011 a HBO fez a primeira série. Essa série de House of the Dragon, ela vai ser mais centrada numa das famílias mais importantes ali do universo de GOT, que é o universo medieval de fantasia. Todo o universo aí das Crônicas de Gelo e Fogo, que é o nome que é dado para os livros que inspiram aí essas duas séries, é um universo que ele é bem maduro e até mais sério se você comparar com outras histórias de fantasia, já que ele traz uma grande carga de tretas políticas, de tramas, mas sem deixar de lado essa coisa do épico, de ter lutas de espada, de ter reis, né, e cavaleiros, de ter grandes batalhas, e tem um detalhe muito especial nessa trama, que são os dragões. Na verdade você tem um nível de magia ali em Westeros, né, que é uma magia bem diferente do que a gente vê, por exemplo, em Senhor dos Anéis, onde tem um mago com seu bastão que faz magia. A magia no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, no universo de Game of Thrones, ela é muito mais superficial, assim. Quer dizer, superficial não, ela é muito mais introspectiva. Você não vê essa magia normalmente, né? Ela tá nos detalhes, como algumas coisas funcionam, e uma delas é os dragões. Os dragões são considerados uma criatura normal nesse universo. Na série de Game of Thrones, os dragões foram extintos quando a série se passa. Já aqui em House of the Dragon, eles estão vivos, então é bom você estar preparado aí que a série tem dragões, e isso é algo normal dentro desse universo. Bom, mas da onde, né, como você vai se contextualizar dentro de tudo que aconteceu ali? Eu falei que House of the Dragon se passa 200 anos antes de Game of Thrones começar. Isso porque dentro do universo de Game of Thrones, a gente tem alguns marcos importantes para a história, especialmente da história de Westeros. E um desses maiores marcos que usam ali para contar essa história é a conquista de Aegon. Isso porque a história, diferente também de outras histórias aí medievais, não se passa exatamente num reino, e sim em 7 reinos. Isso porque dentro aí do universo do George Martin e de Game of Thrones, existem 2 continentes principais, Essos e Westeros. E o mais importante aqui é o Westeros. E diferente de outras histórias de fantasia, Westeros não é um país só, de certa forma. Ele na verdade é um continente que antigamente eram 7 reinos. Esses 7 reinos, cada um deles tinha a sua própria cultura e era governada por um rei específico. Então você tinha no norte os Starks, você tinha nas terras ocidentais os Lannisters, no leste você tinha os Arryn, lá do Ninho da Águia, mais ali pro centro você tinha os Tully, Correhill, né, e nas terras fluviais. E no sul você tinha a Campina, que era governada pelos Tyrell, na verdade pelos Gardener, né, e depois pelos Tyrell. Você tinha Dorne também, que era um reino bem mais diferente, né, dos outros reinos de Westeros, e um pouco mais... Oi? Ele é mais desértico, ao mesmo tempo que ele é um pouco mais
parecido com as terras ali do Oriente Médio, aqui no nosso mundo. Enfim, ele era bem diferente. E também as Terras da Tempestade, governada pelos Baratheon. E Dorne era governada pelos Martell. E ali na região ali mais ou menos próximas às Terras da Tempestade, tinha uma pequena ilha que se chamava Pedra do Dragão. E ali vivia uma família chamada Targaryen. Essa família, eles eram uma casa menor de nobres. E eles tinham vindo do continente de Essos há muitos anos atrás. Isso porque eles eram uma família que pertencia a um império muito grande lá em Essos, chamado de Valíria. E esse império era um império em que várias famílias mandavam e todas as famílias importantes tinham dragões, e foi um império que governou quase que inteiro ali o continente de Essos, muito inspirado no Império Romano aqui da gente, né? Então, o Império de Valíria era muito, muito grande e poderoso. E um dia, uma menina Targaryen teve uma visão de que aquele reino iria ser destruído completamente. Isso fez com que a família dela resolvesse, picar a mula, e eles foram para Westeros, onde eles conseguiram esse lugarzinho ali em Pedra do Dragão, e ali eles ficaram por muitos anos, sendo que a profecia dessa menina eventualmente se realizou, e Valíria foi destruída quando vários vulcões que existiam ali na cidade, erupçaram, entraram em erupção ao mesmo tempo. Erupçaram, acho que tá certo. Mais uma vez a referência ao Império Romano, já que você tem ali Pompeia, que também teve vulcão, que entrou em erupção, e ali Valíria foi completamente destruída. Todo mundo morreu, basicamente. E os Targaryens ficaram ali em Pedra do Dragão por muitos anos. Até que em determinado momento, um homem chamado Aegon, que ganhou o título de Conquistador, junto com as suas duas irmãs esposas. Sim, os Targaryens, por terem a cultura valeriana, eles são acostumados a casar entre si para manter ali uma linhagem do sangue e tal. Uma treta que, na verdade, é bem parecida com as monarquias europeias que a gente tem aqui no nosso mundo também, que se casam entre parentes e tudo mais. Bom, basicamente um dia ele resolveu que ele não queria mais ficar só em Pedra do Dragão. Ele queria conquistar todos os 7 reinos. Sim. E ele tinha poucos homens para fazer isso. Só que ele tinha ali uma vantagem muito grande. Ele tinha 3 dragões. Por quê? Porque a família dele tinha trazido ovos de dragões lá de Valíria. Ele conseguiu chocar 3. E ele tinha aí 3 grandes máquinas de guerra super poderosas para tentar governar ali os 7 reinos. E aí ele começa uma campanha para tentar conquistar cada um desses 7 reinos. E ele vai reino por reino. Inicialmente alguns apoiam eles, outros não. E ele vai saindo de reino em reino, conquistando, guerreando, tacando fogo em todo mundo. E vai meio que forjando esse reino à força, da qual ele conquistou ali quase todo mundo. Eu falei, por exemplo, que na Campina você tinha os Gardener que governavam. E essa casa deixou de governar justamente porque numa batalha contra o Aegon, todos os herdeiros e descendentes Gardener foram mortos, e a Campina foi dada para um outro apoiador do Aegon, que foi os Tyrell. Então essa guerra realmente mudou a história dos 7 reinos. Só teve um desses reinos que não foi conquistado à força pelo Aegon, que foi Dorne, que não chegou a ceder ali as investidas dos dragões, conseguiu usar táticas de guerrilha para se segurar ali no poder, e os Martell se mantiveram independentes, enquanto todos os outros 6 reinos caíram para os Targaryen. Porém o Aegon não quis saber, ele achava que ele já tinha conquistado os 7 reinos, tanto que ele se coroou, como o rei dos 7 reinos, protetor do território, senhor dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, que são justamente as 3 culturas que formaram ali os 7 reinos originalmente, Esse é um detalhe que não vai ser tão importante para a história, então eu não vou falar tanto dele aqui. O Aegon conseguiu estabelecer seu governo, ele criou uma nova capital para a cidade chamada Porto Real, que provavelmente vai ser o principal cenário aí de toda a história de House of the Dragon. E não obstante, ele resolveu criar um trono para si. Então ele pegou as espadas das batalhas da qual ele tinha vencido e foi catando as espadas de todo mundo, e utilizando fogo de dragão ele forjou um trono com essas espadas, que é o famosíssimo Trono de Ferro, que aí é um trono todo feito de espadas e espetadas e tudo mais. A série deixou ele um pouquinho mais bonitinho, mas aí é o Trono de Ferro que é tão famoso e tão disputado aí em Game of Thrones. Bom, como eu mencionei, a conquista do Aegon foi tão importante, tão impactante, que as datas passaram a refletir justamente a conquista dele. Então, depois ali do ano em que ele confirma o seu domínio ali dos 7 reinos, os anos passam a ser contados como DC, Então, ano 1 DC, ano 2 DC, ano 3 DC, e assim por diante, DC sendo não depois de Cristo, mas depois da conquista. E a história de House of the Dragon vai provavelmente se passar, ou pelo menos começar, em 101 depois da conquista, quando a gente tem ali o final do reinado do Jaehaerys I, que foi o 4º rei Targaryen a se sentar no Trono de Ferro.
E a gente também deve acompanhar uma parte importante aí do reinado do neto dele, o Viserys I, que foi aí então o quinto rei Targaryen a se sentar no trono de ferro. Isso não é spoiler, isso deve ser basicamente aí a premissa aí da história, tá? E como eu falei, o Westeros era composto aí de 7 reis e passou a ter um rei só. E esses reis, eles se tornaram lords, né? Basicamente as pessoas que iam cuidar dessas regiões aí que antigamente eram reinos, né? E o sistema ali de Westeros, ele é um sistema feudal. É que a gente fala de idade medieval, né? A gente tem aí uns conceitos meio padrões, mas, né, a idade medieval teve aí mais de 1000 anos. Então, é um período muito... Mais de 1000 anos? Não, quase 1000 anos, eu acho. Acho que foi 900 e pouquinho. Mas foi um período muito longo da história. Agora me pegou. Não, eu vou procurar rapidinho. Diego, calma aí, Diego. Não, termina na queda de Constantinopla e começa na queda do Império Romano. Que foi... Quando? Wikipédia, não me deixa na mão, pelo amor de Deus. Queda do Império Romano foi em... Ai, gente, pelo amor de Deus, cadê? 476... 1520 menos 476... 1044 anos. Então, tava certo desde o começo. Bom, a gente tem esses conceitos aí de Idade Média que é basicamente algo meio padronizado do que a gente vê nos filmes e tudo mais. Porém, a Idade Média teve aí mais de 1000 anos. E esse momento que a gente vê ali em Westeros é baseado em alguns elementos dessa época, e um deles é esse domínio feudal ali dos lords e tudo mais. Então em Westeros, você por exemplo não tem um exército real. É basicamente como se a gente tivesse aqui o presidente no Brasil e não tivéssemos aí um exército brasileiro, e sim como se cada cidade tivesse o seu próprio exército. Então, se o presidente quisesse ir para a guerra, ele avisaria os governadores, e os governadores avisariam os prefeitos, e os prefeitos reuniriam os exércitos, que seriam reunidos pelos estados e que seriam reunidos daí pelo presidente. Então, basicamente, se o rei ali de Westeros quiser convocar um exército, ele vai convocar justamente esses 7 senhores aí das grandes casas e que dominam as regiões, e eles vão chamar os próprios vassalos, que são casas menores, que vão chamar aí o povo comum, convocar o povo comum e as pessoas que vivem nos territórios deles, e aí todos eles vão se juntar com o exército. E é isso que cria parte das tensões que a gente tem em Westeros, porque muitas vezes alguns lords se revoltam e não querem obedecer ao rei. Então o rei convoca os vassalos e enfrenta esse lord. Só que esse lord muitas vezes tem os seus próprios vassalos, ou tem outros lords aliados deles, que também são chamados para combater e para lutar. Então isso é um sistema de poder que ficou obsoleto, né? A gente, em determinado momento ali com o fim da Idade Média, passa a ter exércitos nacionais, para as coisas ficarem aí mais fáceis do poder central controlar tudo. Em Westeros a gente não tem isso, né? Então a gente tem essa divisão aí e essa disputa muito recorrente de poder, que com certeza vai ser um tema forte aí em House of the Dragon. Nessa época aí, mais ou menos em 101 depois da conquista, a gente vê alguns elementos culturais importantes de Westeros marcando aí a narrativa da história. Isso porque essa é uma época importante, já que o rei Jaehaerys I, ele não tinha um herdeiro definido, porque os filhos dele já tinham morrido, então ele precisava escolher entre duas linhagens ali, que basicamente não eram a ideal para governar. Isso porque na linhagem principal, a herdeira do trono seria uma mulher, coisa que não era comum em Westeros, já que o herdeiro tinha que ser homem. E da outro lado você tinha ali um filho de segundo irmão para reinar. Então você tem essas complicações também ali que são bem fortes, até na nossa realidade, né? De sucessão, de filho de quem que tem que reinar, quem que é parente de quem que é linhagem mais próximo. Parece uma reunião de família para herança, assim. Então a gente tem esse problema, e eles são resolvidos a partir de algumas leis, decretos reais, ou às vezes de conselhos, em que são chamados todos os lords, para conversar e que eles tomem uma decisão. Ou seja, realmente esse lado político é muito forte em House of the Dragon.
Porém, a gente vai começar com essa história com 2 reinados relativamente prósperos aí dos Targaryens, já que o reinado do rei Jaehaerys I e do Viserys I foram reinados marcados por prosperidade. Inclusive, esse é basicamente o auge da casa Targaryen, já que você tinha uma estabilidade nos 7 reinos e todos os Targaryens que nasciam eram presenteados basicamente com ovos de dragão. Ou seja, a gente tem a casa Targaryen com muitos dragões, então eles estão com poder total. Ninguém vai desafiar eles quando eles têm essas armas aí que são só deles e são armas muito poderosas, né? Então a gente vai ver aí realmente o auge da casa Targaryen. Então quando vocês forem assistir House of the Dragon, vocês precisam ter noção disso. Isso é muito diferente de quando a gente vê 200 anos depois a história de Game of Thrones, na qual a casa Targaryen já foi pro beleléu. Então é importante ter um pouco aí dessa noção. E bom, falando de alguns aspectos culturais aí de Westeros, eu disse que, por exemplo, o rei não tem um exército, né? Mas ali em Porto Real, que é a capital, você tem algumas instituições, por exemplo, os Mantos Dourados, que é basicamente uma polícia militar ali da cidade, porque Porto Real é a maior cidade de todo o reino, então precisa, né, ter essa força ali para comandar tudo. E você tem algumas outras instituições, por exemplo, a Guarda Real, que são aí soldados de elite que vivem, são juramentados para proteger o rei. Eles não podem ter filhos, eles não podem ter terras, eles não podem desistir do juramento, porque no momento que eles são colocados como membros da Guarda Real, eles têm que permanecer nessa instituição até morrerem. E é uma coisa que tem muita honra. Por outro lado, você tem outra instituição, que é a Patrulha da Noite, que é uma instituição que existe lá no norte, lá numa parte mais longínqua do reino, no limite norte do reino mesmo, onde existe a muralha, que foi construída muito antes dos Targaryen chegarem ali em Westeros, durante um período que ficou conhecido como a Longa Noite, no qual algumas criaturas mágicas e do mal invadiram Westeros e criaram um inverno ali que durou por muito, muito tempo. E aí depois que os primeiros homens ali de Westeros conseguiram vencer essas criaturas, eles conseguiram construir essa muralha enorme para proteger. Só que como isso aconteceu há muitos e muitos anos, isso é basicamente uma lenda, né? E ninguém ali nos Sete Reinos realmente acredita que existiu essa longa noite, esse inverno que durou décadas. Todo mundo acha que é uma lenda, e a muralha existe lá atualmente para proteger de um povo que vive para lá da muralha. E aí existe essa instituição, a Patrulha da Noite, que também é de homens que vão para lá e vão ter que ficar a vida inteira lá, sem ter posse, sem ter terra, sem poder casar, sem poder ter filhos, mas para guardar justamente os castelos lá da muralha. E como ela foi uma instituição que foi perdendo relevância, é para lá que é enviado as pessoas que cometem crimes no reino e não querem morrer ou perder membros ou serem castrados. Eles podem optar para viver numa prisão perpétua servindo na muralha. Então essas são algumas instituições que tem ali no reino. Existem outras instituições importantes que devem aparecer na série, como por exemplo os mestres, né? Os mestres, eles são uma mistura de padre com acadêmico. São os estudiosos aí, os historiadores, falei igual o carioca agora, né? Estudioso. São os estudiosos, as pessoas que estudam história, que têm as informações, que estudam botânica, que tem o maior conhecimento acadêmico mesmo ali dos Sete Reinos, são os mestres, tanto que cada castelo grande ali de Westeros costuma ter pelo menos um mestre para cuidar ali da matemática, das contas, dos suprimentos, do estoque do castelo, para escrever cartas quando precisa ter alguma informação, responder um chamado do rei, todo esse tipo de processo mais burocrático, administrativo, quem faz no castelo geralmente é o mestre. O rei, por outro lado, ele já tem ali um pequeno conselho, que é justamente chamado assim, de pequeno conselho, que são alguns lords que ajudam ele a governar. Então você tem o mestre da moeda, você tem o mestre dos navios, você tem... que mais? O mestre dos sussurros, que cuida de uma parte meio de espionagem do reino, das fofocas, o mestre das fofocas. E você tem uma entidade muito poderosa também, que é a Mão do Rei, que seria basicamente o vice-rei, ou o vice-presidente. Quando o rei não pode governar, quando o rei tá doente, tá viajando para fazer uma missão, ou sei lá, tá caçando, quem fica ali no trono de ferro, quem dá a palavra final é a Mão do Rei. Existe um ditado em Westeros que é: o rei sonha e a mão constrói, para dizer que o rei, essa figura que idealiza as coisas, e a mão do rei tá ali para ajudar ele a construir. Mas as pessoas mais pobres ali de Porto Real tem uma outra versão desse ditado, que é: o rei caga e a mão limpa, porque muitas vezes o rei só quer zoar e quem tem que governar mesmo é a Mão do Rei, que fica com uma figura mais séria de autoridade.
Mas enfim, essa é basicamente a parte da divisão política de Westeros. Bom, e uma coisa que é importante comentar também é que existe um peso bem grande das religiões ali em Westeros. Eu acho que em House of the Dragon isso não vai ser tão forte, mas fica aqui o comentário que a gente tem ali pelo menos 3 religiões principais. A mais importante ali dos 7 reinos é a Fé dos Sete, que é a religião dos Targaryens e dos estados ali do sul, que são 7 deuses. Eles são uma religião um pouco mais institucionalizada, eles têm septões, né, que são ali basicamente os bispos e os padres, tem templos, é uma religião mais formalizada. Tem uma segunda religião que é bastante popular ali, mas é a religião principal do norte, né, da casa Stark, lá das terras mais frias ali do reino, que é a religião dos velhos deuses, né, dos bosques sagrados, que os deuses não têm nomes, eles têm representantes que são as árvores coração, né, que são árvores que têm rostos gravados nelas, né, em bosques, né, que são sagrados, bosque sagrado, né, tem outra palavra. Então é uma religião mais antiga que só a galera ali do norte basicamente cultua. E também tem a religião do deus afogado, que é das Ilhas de Ferro, que eu percebi que eu esqueci de falar das Ilhas de Ferro, porque eu sempre esqueço deles, mas que é da casa Greyjoy, que fica ali perto das terras ocidentais, e eles também são bem diferentes na cultura deles, já que eles são mais vikings, assim. Só que não é do jeito bom viking, né, legalzinho, igual a série Vikings, é do jeito viking mais saques, estupros, morte e destruição. Então eles são uma casa complicada, mas é ali das Ilhas de Ferro, e é uma região muito dura também, que não tem muito rochosa, então não dá pra plantar coisas lá, então, enfim, eles têm as suas particularidades. E vale comentar também que, de um modo geral, os Targaryens são vistos, até pelos próprios fãs da série, como algo meio místico, assim. Os Targaryens são quase semideuses ali em Westeros. Essa questão deles terem essa linhagem valeriana, eles são geralmente descritos como se fossem mais bonitos do que as pessoas normais. Eles têm olhos violetas, eles têm cabelos prateados, eles têm os dragões, então eles são vistos de uma maneira mais divina mesmo, né, do que os outros lords, do que o restante da nobreza. Tanto que, pra Fé dos Sete, é um absurdo você casar entre familiares. Mas a Fé dos Sete nunca reclamou que os Targaryens fizessem isso, porque basicamente os Targaryens teriam esse direito divino mesmo de fazer o que eles bem entendessem. Isso foi muito ruim para Westeros de modo geral, né? Já que realmente os Targaryens fizeram muito do que queriam por muito tempo. E existe também um ditado em Westeros, né, que foi se comprovando ali ao longo da história, que dizia que cada vez que nascia um Targaryen, os deuses jogavam uma moeda, e essa moeda ia decidir se esse Targaryen seria grandioso ou se ele seria um louco. Porque os Targaryens, né, brincam muito com esse lado de alguns deles fizeram coisas incríveis pelo reino e tiveram uma presença de espírito maravilhosa, mas outros foram completamente insanos e só trouxeram caos e destruição. E uma coisa que eu também esqueci de falar é que cada casa de Westeros tem um lema. Um que ficou muito famoso é a da casa Stark, que é "O inverno está chegando", que é um lema ali da bandeira deles, que é o lobo gigante num fundo branco. E os Targaryens, o símbolo deles é um dragão com 3 cabeças, né, para representar o Aegon e suas 2 irmãs e os seus 3 dragões. E o lema deles é "Fogo e Sangue". Realmente é isso que os Targaryens trouxeram muitas vezes para o reino. House of the Dragon é baseada no livro Fogo e Sangue, que não é um livro principal aí das Crônicas de Gelo e Fogo. É esse livro aqui, que talvez o Diego esteja mostrando aí na edição para vocês. E como eu falei, se passa 200 anos antes da série principal. A primeira temporada vai ter aí cerca de 10 episódios mais ou menos, então já é bom vocês aí irem se preparando para acompanhar, né, todos os domingos que deve sair na HBO. E também só para comentar, antes de encerrar, que a série deve focar muito nessa questão da linhagem feminina não poder dar o trono. Então, talvez exista aí um certo discurso que critique isso, algum tipo de crítica social que tenha na história, mas sinceramente o George Martin nunca é de se apegar muito a esse lado da coisa. Ele coloca os problemas na história dele e você faz o que você quiser com isso, você pode discutir sobre isso, você pode ignorar, mas tá lá. Ele fala sobre essas coisas, só que sem impor nenhum tipo de discussão aberta sobre aquilo, né? Então é um reflexo da nossa própria história e a gente tem que lidar com isso. Eu bati no microfone. Bom, e agora aqui peguei minha colinha para passar algumas informações sobre elenco, sobre os diretores das séries, lá para vocês já terem aí uma base para saber quem que vai estar participando, quem que vai fazer.
Então, bom, a gente tem já logo de cara o Rei Viserys I sendo interpretado pelo Paddy Considine. Ele foi uma das primeiras pessoas a ser escalada. E entre o elenco principal, a gente tem a princesa Rhaenyra Targaryen sendo interpretada pela Emma Darcy e pela Millie Alcock. Os nomes britânicos bem difíceis aí. Ela vai ser interpretada por 2 pessoas, porque provavelmente a história vai se passar com alguns flashbacks ou em 2 períodos de tempo diferentes. A rainha Alicent Hightower, que é muito importante para a história também, será vivida pela Olivia Cook. E o Daemon Targaryen, talvez seja aí o ator mais conhecido, o Matt Smith, que fez aí The Crown. E fez também o filme da Noite Passada em Sorro, que ele também é um babaca. E aqui provavelmente ele vai ter um pouquinho de papel babaca. Ele é bom pra fazer uns papel meio babaca, mas ok. A gente também tem a princesa Rhaenys Velaryon, o Lord Corlys Velaryon, Otto Hightower e a Missária sendo interpretadas respectivamente por Eve Beast, Steve Toussaint, Rhys Ifan e Sonia Mizuno. Também é importante comentar que Game of Thrones sempre foi muito criticada por ter pouca diversidade racial ali na história, e House of the Dragon provavelmente vai corrigir isso, trazendo atores negros que vão ter papéis relevantes e provavelmente alguns atores asiáticos também. Então vai ser uma história um pouco mais, o elenco um pouco mais diverso. A história foi gravada também como Game of Thrones original, na maior parte no Reino Unido, mas também com cenas em Portugal e na Espanha, em algumas em estúdios e também nas praias da Cornualha. Chique. E aqui começa a ver algumas informações importantes. Por exemplo, os showrunners da história, né, de House of the Dragon serão o Ryan Condal e o Miguel Sapochnik. Eu não sei falar o nome desse moço, Diego, por favor, coloque o nome dele aí. Esse segundo moço, o Miguel, ele é importante porque ele dirigiu alguns dos principais episódios de Game of Thrones, como Hard Home na 5ª temporada, a Batalha dos Bastardos foi ele que dirigiu, que talvez seja o melhor episódio de Game of Thrones, The Winds of Winter, The Long Night e The Bells, também episódios maravilhosos. Talvez The Long Night não tanto, se for o que eu tô pensando, mas acho que não. Então ele é um grande diretor. E vale comentar que o David Benioff e o Dan Wills, que são D&D, que são showrunners aí originais de Game of Thrones, não vão participar desse projeto, graças a Deus, porque eles não respeitavam o projeto. Bom, a série também vai ter aí uma pá de roteiristas, que não adianta eu ficar falando o nome deles aqui, porque eles não são lá muito conhecidos. Muitos deles fizeram aí séries como Colony, The Away, Watchmen, The 100 e Orange is the New Black e House. Isso foi a Sarah Lee Hess, que deve estar aí dentro dos roteiristas. Mas acredito que a maior parte deles não sejam tão conhecidos. Bom, de diretores, a gente vai ter alguns diretores aí na série, como a Clara Kilner, a Gita Patel e o Greg Yaitnes. Gente, nunca que eu consegui falar esses nomes sem cola. Com cola eu já não consigo falar. Eles também não produziram nenhuma grande série. Talvez o Greg Yaitnes, que dirigiu alguns episódios aí de House, mas de modo geral não são nada tão expressivo assim. Vale comentar que o Ryan Condal, aí um dos showrunners da série, é o cara que escreveu a maior parte da primeira temporada e também é o responsável pela direção do primeiro episódio. E também vale comentar que o Martin, que é co-criador da história, ele está sendo creditado como produtor executivo e está ali participando das produções, dando seus palpites, mas ele não está envolvido diretamente com os roteiros e nada do tipo. Isso válido para os fãs que falam que... Não sei porque tem uma parte dos fãs que sei lá, duvidam das intenções do George Martin em escrever o 6º livro. Eles estão tão ressentidos do 6º livro não ter saído que eles acham que o George Martin tá zoando com a cara deles. Que ele não quer participar, que ele não quer mais escrever e blá blá blá. Mas bom, o George Martin está escrevendo e o que ele falou foi que espero estar envolvido... Isso é uma frase dele, do blog dele mesmo. Espero estar envolvido em tudo isso até certo ponto e quem sabe, se as coisas derem certo, posso até escrever alguns episódios, como fiz nas primeiras 4 temporadas de Game of Thrones. Mas, deixe-me deixar isso perfeitamente claro. Não assumirei nenhum dos roteiros até terminar e entregar o Winds of Winter. O inverno ainda está chegando e os Winds continua sendo minha prioridade, tanto quanto eu adoraria escrever episódios de House. Ou seja, ele gostaria de escrever episódios, ele gostaria de participar, mas o foco dele principal é os ventos do inverno, tá? E por fim aqui fica uma dica para caso vocês queiram se preparar um pouco melhor, além desse vídeo, né, para ver aí House of the Dragon.
Existem dois recursos principais. O primeiro deles é o livro Fogo e Sangue, vocês podem pegar ele para ler. E olha só, vocês não precisam ler ele inteiro, já que ele é um livro bem grandinho. Vocês só precisam ler a parte da história que fala desse período, porque o livro do Fogo e Sangue ele acompanha uma boa parte da dinastia e dos Targaryen. Então você não precisa pegar tudo para ler. Você pode focar no período que ele vai falar ali da Dança dos Dragões. Lembrando que daí você provavelmente vai pegar alguns spoilers. Mas você pode começar ali na parte do Herdeiros do Dragão, uma questão de sucessão, e ler até a parte da A Morte dos Dragões, o breve e triste reinado de Aegon II. Então se você ler aí os trechos entre esses dois capítulos aí do Fogo e Sangue, você já vai ter uma boa noção do que deve acontecer em House of the Dragon. Você também pode assistir a animação que saiu, né? É uma animação feita aí para os DVDs de Game of Thrones. Os DVDs Blu-rays vinham aí com uma pequena série animada ali, com poucos minutos dos próprios atores narrando alguns episódios importantes da história de Westeros. Então tem lá o vídeo sobre a Dança dos Dragões, você pode assistir para ver como foi. É bem legal, tem na internet, eu vou deixar o link aqui disponível. E você também pode assistir o da Conquista do Aegon, que foi das coisas mais importantes que eu falei aqui nesse vídeo. Se você quiser ver também, é chamado de História e Tradição e conta em momentos aí de Westeros. Então você pode assistir, geralmente são vídeos bem curtos, de até 3 minutos, e você pode se contextualizar um pouquinho. Mas é isso, pessoal, eu sei que esse vídeo ficou bem longo e talvez nem tudo dele tenha ficado tão claro. E se não ficou, você tem vários outros vídeos aí do Livrologia para assistir que explicam um pouco mais. Vídeos sobre a Casa Hightower... Não, vídeo sobre a Casa Hightower não saiu ainda. Vídeos sobre a Casa Velaryon, vídeos aí sobre os antecedentes da Dança dos Dragões, sobre os negros e os verdes, que foram duas facções principais aí na dança, como as casas de Westeros se posicionaram durante todo esse período. Então eu tenho vários vídeos explicando esses acontecimentos e que vão complementar as informações que eu trouxe aqui e que eu trouxe sem spoilers, né? Então você não precisa se preocupar aí de eu ter passado alguma informação que vai estragar a sua experiência. Mas nesses outros vídeos geralmente eu dou alguns spoilers, então já fique avisado. Mas é isso, eu agradeço vocês por terem assistido até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Então valeu, falou e até mais.